E aí, meu povo, vamos com tudo aqui resolver questões. E eu já coloco no quadro essa questão diz para a gente o seguinte: a Maria, ela coloca lá todo aquele contexto. Maria apresentou um pedido perante a repartição, tal. Quando você pega um enunciado meio longo desse, claro que normalmente esses enunciados são para resolver várias questões, mas vai direto no comando da questão para você já saber do que se trata. Nessa situação apresentada, João praticou abuso de poder. X dessa questão é saber se ele cometeu ou não abuso de poder. E aí vamos primeiro fazer uma breve revisão sobre esse assunto. Professor, o que é essa história de abuso de poder? Abuso de poder nada mais é do que uma forma de ilegalidade. Então, quando a autoridade comete um abuso de poder, o ato por ela praticado é considerado um ato ilegal. Só que o abuso de poder se subdivide em duas categorias. Primeiro, nós vamos ter o excesso de poder. O que é o excesso de poder? O excesso de poder nada mais é do que um vício de competência. O que acontece aqui? A autoridade pública comete um ato para o qual ela não tem poder, competência legal para praticar. Ela até pode buscar um fim público, porém, mesmo buscando um fim público, ela não é competente para aquilo. É mais ou menos como se você pegasse uma autoridade que vai lá e pune um servidor que de fato cometeu uma irregularidade. Porém, aquela sanção aplicada não está dentro da alçada de competência daquela autoridade. Então, isso é um vício de competência. Lembrando que, como regra, o vício de competência é um vício sanável. Como regra, o vício de competência é passível de convalidação. Aí nós avançamos mais um pouquinho, que a outra forma de manifestação do abuso de poder é chamado de desvio de poder. Desvio de poder, você está desviando algo. Então, isso aqui também é chamado de desvio de finalidade. Você busca um fim diferente do que é o interesse público ou diferente do que a lei prevê para aquele ato em específico. Então, isso aqui seria um desvio de poder. Desvio de poder, portanto, é considerado um vício de finalidade quanto ao ato administrativo, porque o fim não foi o interesse público. Exemplo, uma autoridade desapropria um terreno, porque aquele terreno é de um amigo dele, o amigo dele não estava conseguindo vender. Aí a autoridade faz a desapropriação, alegando que vai construir uma escola ali. Mas ela desapropria, na verdade, aquele terreno para poder pagar a indenização para o amiguinho dele, né, para o amigo que ele quis ajudar. Houve aqui um desvio quanto à finalidade do ato. O ato não foi praticado para atender ao interesse coletivo. Ele foi praticado para atender ao interesse do amigo dele. Então, desvio de finalidade é uma forma de abuso também de poder. O desvio de poder é considerado um vício insanável, ou seja, ele é tão grave que ele não é passível de convalidação. Não dá para corrigir esse vício. Bom, superamos a explicação geral, agora vamos voltar para a questão. Ela apresentou um ato, o pedido foi negado, Maria interpôs o recurso dirigido a João. Quem que é o João? O João é o chefe do órgão, autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão, sem indicar os fatos e fundamentos jurídicos. Qual que é o X dessa questão? Qual que é a situação do João? O João é o marido da Maria. O João é o marido da Maria. Ok. Quando a gente estuda vício de competência, é um assunto lá de atos administrativos, você vai lembrar que o vício de competência ele se subdivide em 3 categorias. Quais são as 3 categorias? Primeiro, nós chamamos isso aqui de incompetência. Primeiro, nós vamos ter o excesso de poder simples, que é aquele excesso de poder quando a autoridade pratica um ato para o qual ela não é competente. Só que nós ainda temos a incapacidade, que é quando a autoridade está impedida de atuar. E nós ainda podemos colocar o usurpador de função. Usurpador de função, e nós ainda teríamos a tal da função de fato. Tudo isso aqui está dentro do nosso vício de competência. Atuar fora das suas competências legais, estar impedido de atuar naquela situação, usurpar a função pública e a função de fato. Sendo que a função de fato, o ato é considerado válido perante os terceiros de boa-fé. Ok, se ele não deveria atuar nesse caso porque ele está em impedimento, incapacidade,
acontece numa situação de suspeição ou de impedimento. Se ele está em impedimento, ele não era competente para atuar nesse caso. Se ele não era competente para atuar nesse caso, ele cometeu um excesso de poder, mas agora dando um sentido mais abrangente para excesso de poder. Ele cometeu um excesso de poder. Ele atuou fora das suas competências legais, porque nesse processo ele não poderia atuar. Ele tinha que dizer, opa, essa é minha esposa. Nesse processo eu não posso atuar. Não obstante, ele atuou. Então ele atuou quando não era competente. Consequentemente, nós podemos dizer que houve, de fato, um abuso de poder, e essa questão está certa. Confesso para vocês que é uma forma diferente. Eu nunca tinha visto uma banca cobrando o abuso de poder dentro desse contexto que o Sebrasp cobrou. Mas, de fato, é um abuso de poder que nós temos aqui, porque ele não poderia atuar nesse caso. Correto o nosso quesito. Vamos resolver essa questão. Diz para a gente assim, ó, excesso de poder é uma das formas de abuso de poder e ocorre quando a administração pública persegue uma finalidade legal, mas vai além do necessário para atingi-la. Bom, vamos lá. Eu só quero comentar com vocês primeiro o que é, novamente, o que é o abuso de poder. Só lembrando para vocês. O abuso de poder é uma forma de ilegalidade, que acontece quando houver excesso de poder ou desvio de poder. O excesso de poder é o vício de competência e, em regra, é passível de convalidação. A autoridade atua fora das suas competências legais. O desvio de poder também é chamado de desvio de finalidade, porque a autoridade pratica o ato com a finalidade diferente do interesse público ou diferente do que a regra de competência, ou seja, do que aquele caso prevê, que seria a finalidade específica desse ato. Então ela desviou a finalidade do ato. As duas situações juntas, excesso e desvio, formam o abuso de poder. Acrescentando ainda aqui no nosso esquema, nós lembramos que o abuso de poder pode acontecer por intermédio de uma ação, uma conduta comissiva, quando você faz alguma coisa, ou ainda por meio de uma omissão, ou seja, quando você deixa de fazer alguma coisa que você deveria fazer. Bom, tudo bem, essa é a parte geral. Qual que é o problema dessa questão? E aí eu quero deixar uma ressalva aqui para vocês. Por vezes, nós vamos comentar algumas questões e vamos fazer críticas às questões. Só que nem Jesus agradou a todo mundo, muito menos nós como professores vamos conseguir agradar a todos. Porque o que acontece? Tem aluno que chega e fala, professor, só comenta a questão, não quero saber a sua opinião. E tem outro aluno que vai olhar essa questão e vai pensar, pô, professor, mas essa questão não faz sentido. Aí eu vou olhar para o aluno e vou falar, concordo com você, essa questão não faz sentido. Então não tem como eu fugir de fazer críticas às questões mal elaboradas. Então, ainda que você não fique satisfeito com isso, eu preciso criticar aquelas questões que não são boas, porque eu preciso dar uma linha de raciocínio adequada para quando você resolver as questões bem elaboradas, que a regra é uma questão bem elaborada. E esse caso é uma questão mal elaborada. Olha só. O que ela está dizendo para a gente? Essa questão foi dada pela banca como certa. Só que eu não concordo com o gabarito dessa questão. Por que eu não concordo? Porque quando ele fala assim, ó, vai além do necessário para atingi-lo, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou uma autoridade pública e eu sou competente para aplicar a suspensão ao servidor por até 90 dias. Eu sou competente. Eu suspendo o servidor por 90 dias. Pergunto, houve excesso de poder? Não, porque eu sou competente para aplicar uma suspensão por 90 dias. Está dentro da minha esfera de competência. Porém, vamos supor que esse servidor nunca cometeu uma falha e a conduta dele não foi tão grave assim. Chega no Poder Judiciário e o Poder Judiciário considera que a sanção foi desproporcional, foi temerária, foi excessiva. Nesse caso, o que o Poder Judiciário vai falar? O Poder Judiciário vai falar que esse ato é ilegal. Mas é por vício de competência? Não. É por desproporcionalidade. Pegou a jogada? Então essa questão, quando ela fala assim, ó, que vai além do necessário, olha, isso aqui poderia ter um significado de desproporcional e não de vício de competência. Por isso que eu não concordo com o gabarito dessa questão. O que ela deveria ter dito é, vai além da sua competência necessária para atingi-lo. Se ela falasse da sua competência, aí de fato nós teríamos um excesso de poder. Então, a banca deu como certo, eu ficaria meio assim. Mas agora vamos tentar fazer a interpretação da banca. A interpretação da banca simplesmente foi que o além do necessário para atingi-lo seria além da sua esfera de competência. Se eu entendo que além do necessário é além da sua esfera de competência, aí sim essa questão está certa.
porque o excesso de poder é uma forma de abuso que acontece quando você vai além das suas competências legais. Fechado? Certo, mas eu não concordo tanto assim com essa questão. Lembrando, tá? Ah, professor, mas não poderia ser um desvio? Olha, talvez pudesse, mas veja que o enunciado fala excesso de poder. Então a questão foi dada como certa, mas fica a minha ressalva de que eu não concordo integralmente com esse gabarito. Mais um tópico. Decorrente do poder hierárquico, que faculta à administração pública a possibilidade de escalonar a sua estrutura, a fiscalização hierárquica pode ser realizada a qualquer tempo, antes ou depois da edição do ato, independentemente de qualquer provocação. Opa, agora nós vamos falar de um assunto que nós conhecemos como poder hierárquico. Professor, o que é o poder hierárquico? Você já deve ter ouvido falar naquela história de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, dentro da administração pública, nós temos que ter uma relação de coordenação e comando, porque nós temos um conjunto de atribuições que serão desempenhadas. Epa, que eu estou tentando fazer um triângulo aqui, vamos ver se agora ele aceita. Nossa, aceitou mais ou menos. Vamos tentar de novo. Tadã. Pronto, ficou mais ou menos, mas está aí. Os de cima, as autoridades superiores vão mandar, as autoridades inferiores, a priori, vão obedecer. Essa é a lógica, né? Então você tem pessoas para coordenar, pessoas para supervisionar e pessoas para executar. Essa é a forma de organização, não só da administração, mas de qualquer estrutura hierárquica. E esse poder hierárquico envolve várias prerrogativas. A primeira delas é a prerrogativa de dar ordens. Lembrando que as ordens são de cumprimento obrigatório, salvo se manifestamente ilegais. O segundo caso é a edição de atos normativos internos. São os chamados atos ordinatórios, em que o superior padroniza a forma de atuação do subordinado. Um terceiro caso é o poder de fiscalizar. Dentro desse poder de fiscalizar, eu vou colocar junto aqui o poder de rever o ato do subordinado. E aqui vem uma ideia muito importante para a gente. Fiscalizar e rever acontece em um sentido amplo. Por quê? Porque dentro da hierarquia, relacionada à hierarquia, você vai encontrar a autotutela, que é a capacidade da autoridade superior de desfazer o ato ilegal. Eu vou colocar legal aqui no sentido de, vou colocar completo, exercer um controle de legalidade e exercer também o controle de mérito. O superior controla tanto a legalidade quanto o mérito do subordinado. Se você pegar a Lei 9784, ela fala que você pode recorrer à autoridade superior quanto à legalidade e quanto ao mérito. É uma forma de manifestação do nosso poder hierárquico. Dentro ainda do poder hierárquico, nós temos a possibilidade de delegar competências. Delegar é quando você atribui uma prerrogativa para um terceiro. Nem sempre a delegação tem hierarquia, nem sempre isso acontece. Mas, na maior parte dos casos, tem hierarquia. Então, por isso que a gente acaba estudando aqui. É também possível avocar competências. O que é avocar? É você pegar uma atribuição do seu subordinado e trazer para si. Então, na delegação, eu pego a minha e passo para um terceiro. Na avocação, eu pego do terceiro e trago para mim. E aí, eu colocaria assim, com uma cor mais fraca, também a possibilidade de aplicar sanções, de punir. Por que eu coloco aqui numa cor mais fraca? Porque punir é mais específico do poder disciplinar. Tá? E aqui seria punir apenas os servidores. Tá? Então seria um alcance mais restrito do que acontece no poder disciplinar. Ok, superado tudo isso, vamos analisar a nossa questão. Decorrente do poder hierárquico, que faculta à administração a possibilidade de escalonar a sua estrutura. Certo, poder hierárquico faculta a administração escalonar a sua estrutura. Aí vem aqui a fiscalização hierárquica, que nós vimos aqui no tópico do nosso esqueminha. Pode ser realizada a qualquer tempo, antes ou depois da edição do ato, independentemente de qualquer provocação. Esse controle que a autoridade pública faz, ele pode ser um controle anterior, tipo uma autorização, ele pode ser um controle posterior,
uma fiscalização, por exemplo, que a autoridade faz após a prática de um ato, que é o mais comum, o superior controlar o ato depois da sua prática. Ele pode acontecer também durante, que é o controle que nós chamamos de concomitante. Então, nesse aspecto de classificação do momento, ele acontece a qualquer tempo, qualquer momento. Pode ser antes, durante ou depois. E ele também pode ser de ofício. O que é o de ofício? Iniciativa própria da autoridade pública. Ou ainda pode ser por provocação. Exemplo, um recurso, uma denúncia, uma representação, seria um controle por provocação. Tudo isso está dentro da fiscalização hierárquica. Veja que é diferente do controle jurisdicional. No controle jurisdicional, o Poder Judiciário só pode controlar se provocado. No controle hierárquico, você controla independentemente de provocação. Dentro dessa linha de explicação, o item está certo. Eu só faria uma ressalva. Qual que é a ressalva que eu colocaria nessa questão? Como é questão de certo e errado, a banca tem que colocar um negócio assim redondo. Ela não pode dar nenhuma margem para dupla interpretação. A ressalva que eu faria é quando ele fala assim, a qualquer tempo. Porque o a qualquer tempo foi adotado no sentido de momento, antes, durante e depois. Aqui ele citou o antes e o depois, está tudo bem. Mas a gente poderia interpretar num outro sentido. Será que em qualquer momento não existe prazo para eu fazer o controle? E aí, nesse caso, o item estaria errado, porque existe a prescrição e a decadência. No âmbito federal, 5 anos para você desfazer os atos que geram efeitos favoráveis aos administrados. Então, numa segunda interpretação, eu poderia pensar que essa questão está errada, numa segunda interpretação. Mas na interpretação da banca, ela fica como certa, porque o sentido do qualquer tempo é no sentido de antes, durante e depois. E aí, nesse aspecto, está correto, tá vendo? Eu não vou só explicar a questão, eu vou também apresentar para vocês as várias linhas de interpretações para você construir cada vez mais o seu conhecimento. Com isso, o quesito está correto. Mais uma questão aqui para a gente resolver, segundo o princípio da conveniência e oportunidade. Primeiro, deixa eu só colocar uma ressalva. Você deve estar pensando, professor, como assim? Princípio da conveniência e oportunidade. Eu sempre ouvi falar em conveniência, oportunidade, mérito, mas princípio. Galera, quase tudo no direito administrativo alguém vai dar um nome de princípio. Quer mais um exemplo? Presunção de legitimidade e veracidade. Tem autor que vai lá e chama de princípio da presunção de legitimidade e veracidade. Outro caso, a autotutela. Você simplesmente pode chamar ela como autotutela, mas tem autor que chama de princípio da autotutela. Poder de revisão, princípio de revisão, tudo acaba virando um princípio. Então aqui nada mais é do que o controle de mérito do ato administrativo. Ao conceder ao servidor uma licença para tratar de assuntos particulares, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. A expressão licença, o termo licença, pode ter diferentes significados, tá? Licença, como ato de consentimento. O que é um ato de consentimento? Ato de consentimento você vai encontrar lá no nosso poder de polícia. Por exemplo, a licença de funcionamento de um estabelecimento comercial. Isso é um ato de consentimento. Nesse sentido aqui, ato de consentimento, licença é sempre um ato vinculado. Lembra, licença, ato vinculado, autorização, ato discricionário. Só que o termo licença tem outros significados. Agora, se você empregar o termo licença como, eu vou colocar assim, benefícios dos servidores. Como assim? Pega a Lei 812 como exemplo. A Lei 812 tem várias licenças. Tem licença para tratamento de saúde, licença para interesse particular, licença para N situações. Essas licenças da Lei 812, ora elas serão discricionárias, ora elas serão vinculadas. Depende do que a lei estabelecer. Então, toma cuidado, porque a expressão licença depende do contexto. Questão de poder de polícia, vinculado. Questão de estatuto do servidor, ora vinculado, ora discricionário. Nessa questão, ela está falando de uma licença dos servidores. Tratar de interesses particulares. Quem já estudou Estatuto do Servidor sabe que esse é um típico caso de licença discricionária.
Isso quer dizer que a autoridade pode concedê-la ou não. Porque a licença para tratar de interesses particulares, olha o nome, interesses particulares. Ninguém está nem aí, entre aspas, para a administração. O servidor quer viajar, quer empreender, quer trabalhar, quer fazer N coisas além da sua atividade pública. Então, por isso que ele está pedindo um afastamento, uma licença. A autoridade pode conceder ou não. Estou precisando desse servidor agora. Não concedo. Ah, não, está tranquilo, nossa demanda está baixa. Pode conceder a licença. Depende de um juízo de mérito, conveniência e oportunidade. E a conveniência e a oportunidade formam o quê? O poder discricionário. Então, essa questão simplesmente está tratando do poder discricionário, que é aquele que acontece quando existe um juízo de conveniência e oportunidade. O antagônico do discricionário seria o vinculado, nem foi citado nas alternativas. E aí o que é o poder regulamentar? Poder regulamentar, você estabelece regulamentos, atos gerais e abstratos, tipo um decreto do Poder Executivo. Não é o caso da questão. Poder disciplinar, você aplica sanções, também não é o caso da sanção. E a gente até poderia falar que tem poder hierárquico nessa questão, porque é o chefe concedendo a licença. Porém, não é o cerne, não é o ponto central de uma questão. Grave o que eu vou falar agora. Todo caso, toda situação, pode ter mais do que um poder envolvido. Mas na hora de julgar uma questão de concurso, você olha qual que é o poder principal, qual que é a ênfase da questão. A ênfase dessa questão é para a relação de hierarquia? Não. A ênfase dessa questão é para o juízo de conveniência e oportunidade. Então você marca poder discricionário, gabarito alternativa A. Mais uma questão aqui, João, servidor federal, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, ausentou-se. Bom, mais uma vez um enunciado longo, vamos ler o comando da questão. Eventual autorização do chefe imediato de João, mediante pedido prévio, caracteriza ato administrativo do poder hierárquico. Pessoal, na boa, não precisava nem ler o enunciado. Se eu estou falando do chefe, o chefe controlando o subordinado, autorizando o subordinado, concedendo benefícios para o subordinado, chefe subordinado. É o quê? Poder hierárquico. Então é óbvio que essa questão está certa. Porém, como eu sei que você está chegando aqui agora, você vai falar, professor, mas eu quero ler o enunciado, eu faço questão. Eu vou ler o enunciado junto com você. Então, o João é um servidor federal, ausentou durante o expediente, sem a autorização do seu chefe. Quando tomou conhecimento, a administração instaurou um PAD, que ao final resultou na suspensão do servidor. Aplicado por quem? Por João, o seu chefe imediato. Ciente da decisão, o servidor interpôs recurso, requerendo a anulação do ato. Na sua argumentação, comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma vez, o que, segundo ele, evidenciaria uma desproporcionalidade da pena, e questionou ainda a competência do chefe imediato para a aplicação da pena. Pronto. Mudou alguma coisa para resolver a questão? Não, mas eu sei que durante a prova a gente vai ter que, muitas vezes, dar pelo menos uma lidazinha no enunciado. Então, o quesito devidamente correto, porque de fato existe relação de chefia e é poder hierárquico. Mais um tópico aqui para resolver, vou aparecer aqui em miniatura aqui no canto. A questão fala para a gente o seguinte: o poder de polícia constitui uma, essa questão é topzera, atividade estatal ampliativa da esfera de interesse do particular, sendo prestada pela administração por meio do oferecimento de vantagens diretas aos indivíduos e às coletividades. E aí, certo ou errado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós começamos a estudar o direito administrativo, nós aprendemos que o objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. E a doutrina diz que a função administrativa é formada por 4 atividades, basicamente. Quando a gente considera as atividades finalísticas, né? O serviço público, o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É aquela atividade de restrição, de condicionamento de direitos em prol da coletividade. Nós temos o fomento, que é quando o Estado financia atividades de interesse coletivo, e nós temos a intervenção, tanto intervenção na propriedade privada, como também intervenção no domínio econômico. Ok, mas aqui analisando essas 4 atividades,
tem duas que são as duas, digamos assim, mais importantes para a gente: serviço público e poder de polícia. Qual que é a diferença dos dois? O poder de polícia, ele tem um aspecto negativo. Por que ele é negativo? Porque ele limita a atuação do particular. O Estado não está te concedendo, ele está te tirando. Ah, professor, mas quando o Estado me concede uma licença, ele não está concedendo? Não, porque o contexto é maior aqui. Você só pode exercer a atividade se houver o licenciamento. Então, o Estado, como um todo, restringiu, condicionou essa atividade. E qual que é o sentido do serviço público? O serviço público, ele tem um aspecto positivo. Por que ele é positivo? Porque o Estado presta uma comodidade. O Estado atende a uma necessidade da população. Exemplo, se você não tem veículo e precisa de um transporte público, ônibus, metrô, para ir ao trabalho, o Estado está prestando esse serviço público, diretamente ou por delegação do serviço público. É uma atividade material que o Estado faz. Então, guarde esse paralelo. Serviço público positivo, serviço público positivo, poder de polícia negativo. Então, essa questão está errada, porque ela não está ampliando. O que amplia é o serviço público. O poder de polícia limita, restringe a atividade individual em prol do coletivo. Errado o item, portanto. Vamos resolver essa outra questão, uma questãozinha um pouquinho mais extensa, acerca dos atos discricionários. Avalie os exemplos a seguir. Movimentação a pedido de servidora pública estadual, cônjuge de policial estadual, para acompanhar o militar transferido pela corporação para servir em outro município. Pessoal, olha só. Essa questão é uma questão um pouquinho mais abrangente. Você tem que conhecer também outros assuntos do direito. Remoção é quando você está numa unidade e é removido para outra unidade. Tem hipóteses de remoção que são discricionárias, tipo a remoção de ofício, que acontece no interesse da administração. Essa é discricionária. Só que tem remoção que é vinculada, que é aquela remoção para acompanhar o cônjuge ou companheiro, por exemplo. Ou a remoção em razão de questões de saúde, ou a remoção em razão de excesso de vagas em concurso interno. São alguns exemplos para vocês. Então, nesse caso aqui, em que o cônjuge ou companheiro foi deslocado por determinação do serviço, o outro servidor tem direito de acompanhá-lo. Então, nesse caso, é vinculada a decisão. Então, no primeiro caso, a remoção é vinculada. Aplicação da pena de demissão a servidor que esteja indiciado em processo administrativo disciplinar por procedimento desidioso. Procedimento desidioso é aquele procedimento ruim, o cidadão, o servidor age com a falta de cuidado, age de forma desleixada, não faz a sua atividade adequadamente. O artigo 132 da Lei 812 prevê a pena de demissão. E o STJ já analisou esse caso e disse o seguinte: uma vez confirmadas as condutas do artigo 132 da Lei 812, a autoridade é obrigada a demitir o servidor. Não existe conveniência e oportunidade. Sabe o que a questão faz? Aquelas questões mais bem elaboradas, elas fazem o seguinte: o servidor era tão bom, era o melhor servidor da administração pública, mas certo dia ele pisou na bola e cometeu uma falha do artigo 132. Mas antes disso ele nunca tinha sido punido e tem vários elogios na sua ficha funcional. Aí a questão fala, nesse caso a autoridade poderia substituir a demissão por outra pena? A resposta é não. Não pode. Tem que demitir o servidor. Aqui, meu filho, é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Artigo 132, pena de demissão. Decisão vinculada. Exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado no âmbito da administração indireta. Em qualquer caso, exoneração de cargo em comissão é discricionária. Ato declaratório de utilidade pública expedido pelo governador para expropriação de determinado imóvel particular. O que é expropriar? Expropriar é a desapropriação.
Pessoal, desapropriar um bem é um ato vinculado ou discricionário? A prefeitura está fazendo uma obra, vai fazer um parque, tem uma casa ali do lado. A prefeitura, assim, é obrigada a desapropriar? Tipo, não, eu tenho que desapropriar. Não. Ela pode ou não desapropriar. É uma decisão discricionária. É o mesmo caso aqui. Então, a desapropriação é uma decisão discricionária, faz parte de mérito. O último item aqui, a banca pisou na bola, tá? Publicação do edital de licitação na modalidade pregão para aquisição de equipamentos de raio-x no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. O que acontece nesse caso aqui? O pregão, eu posso resolvê-lo assim, ó, antes. O que eu quero dizer com antes? Estou falando da Lei 10.520. E eu posso resolver essa questão aqui. Deixa eu jogar mais para cá. Posso resolver essa questão aqui depois. O que é o depois? É a Lei 14.133. Se eu falo do antes, na Lei 10.520, o pregão era discricionário. Ele não era obrigatório. Eu poderia ou não utilizar o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, quando a referência era apenas a 10.520. Quando eu vou para o depois, na nova Lei de Licitações, o pregão, sempre que o objeto for comum, o pregão é obrigatório. Então, a decisão da autoridade pública aqui seria, a escolha da modalidade seria vinculada. Então, assim, essa questão é de 2023. Ela estava na égide da transição, 10.520 e 14.136, as duas estavam em vigor. Então, como a questão não traz referência, não tem como responder esse item. Claro que eu poderia pensar o seguinte, a administração é obrigada a adquirir alguma coisa? Não. Como ela não é obrigada, a decisão é discricionária. Eu sequer preciso fazer a aquisição. Então não é nem a escolha da modalidade. A decisão de adquirir ou não é discricionária. O poder público pode ou não fazer a aquisição desse material, pode ou não iniciar o processo de contratação. Então, considerando o contexto como um todo, a decisão é discricionária. Porém, se eu dou ênfase à escolha da modalidade, eu não sei como responder. Como isso aqui é uma questão que eu tenho que julgar certo ou errado, eu não tenho como resolver esse treco. Tá vendo? O problema aqui é o seguinte, não é se eu sei ou não sei o assunto, é que eu não sei o que a banca quer. Então, ela marcou como discricionário, mas realmente é uma questão assim que fica, poderia ser melhor, hein, avaliador? Então, com isso, apenas 3 itens são considerados discricionários e o gabarito é a alternativa C.